Peraí, tá gravando? Toda vez ele me trola, ele faz isso. Fala galera do YouTube, Matheus Silva novamente aí, 2.0. Já errei a entrada já. Eu ia falar meu nome é Matheus Silva, mas tá tudo bem. Fala galera do YouTube, meu nome é Matheus Silva. Se inscreve no canal, esmaga o like. Oi! Ô tio, nós vamos tirar, é só porque eu tô gravando, tio Arnaldo. Tô fazendo a gravação. Homem é tudo igual, mulher é tudo louca e eu sou machista. Ficou nervoso? Com raiva de mim? Calma, calma, não me mata. Pega essa raiva toda, esmaga o like, se inscreve, clica no sininho e vem pro vídeo. Tudo vai fazer sentido. Hoje a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre o sexismo, né, e o machismo. Só que pra gente conversar sobre isso, primeiro a gente tem que falar sobre o mecanismo de funcionamento cognitivo do nosso cérebro. Vocês sabem que o cérebro é um órgão desenvolvido com... Claro, ele cumpre várias funções dentro do nosso corpo, né? Mas a função primordial dele é garantir a nossa sobrevivência. E para isso, ele se tornou um órgão extremamente eficiente. Ele consegue realizar inúmeros processos cognitivos, funcionar há muito tempo, gastando pouca energia. E nessa vibe de eficiência cognitiva, o nosso cérebro ele começou a automatizar as coisas, a automatizar as paradas, para facilitar, né? Uma das coisas que o nosso cérebro faz, que ele automatiza, é o nosso aprendizado. E aí ele cria estereótipos, ele cria categorias. Oi, Ti! Oi, não, Ti, valeu! A família é isso, gente. Isso aí é viver em família. Maravilhoso. E aí o nosso cérebro ele automatiza os processos. E uma das coisas que ele automatiza é o nosso aprendizado. O que ele faz? Ele cria categorias, ele cria estereótipos. Sabe aquilo que você estuda lá na biologia? Ordens taxonômicas, a espécie, característica. Então, o seu cérebro ele faz a mesma coisa. Só que ele faz isso com tudo. Por exemplo, quando você é pequeno e seu pai te mostra uma galinha. Ele vai lá, te mostra a galinha e fala, ó, galinha. Fala assim, ó, cocó. Aí ele mostra pra você lá, ela carcareja, ela tem pena, ela tem asa, ela tem bico. Aí você fala assim, pô, galinha, beleza. Aí depois ele te mostra um cachorro. 4 patas, peludinho, orelha pontuda, uau, uau. Pô, tranquilo, cachorro. Das próximas vezes que você vê um cachorro, que você vê uma galinha, ninguém precisa te dizer que é um cachorro ou uma galinha. Pelas características, você já sabe que é um cachorro ou uma galinha, correto? Legal! Bem louco! Empolgante! O que o seu cérebro fez? Ele pegou as características gerais, criou uma pastinha lá na sua memória, cachorro. E toda vez que você via um bicho, ele olhava se aquelas características estavam ali. É a criação de estereótipo que o nosso cérebro faz. O problema começa quando nós começamos a atribuir juízo de valor aos estereótipos. Essa é a raiz do preconceito, é a raiz do sexismo. É mesmo, é? Você começa a agregar comportamentos, atitudes, emoções, caráter a características que na maioria das vezes são objetivas, sensíveis, aparentes. Essa é a raiz de todos os preconceitos, inclusive do sexismo e mais profundamente do machismo. Então no início do vídeo, quando eu falei que homem é tudo igual, o que eu fiz? Eu atribuí um comportamento pejorativo, né? Essa frase ela é dita de forma pejorativa quando a gente escuta e é muito, muito ofensivo. Eu atribuí uma característica negativa a todos os homens só por serem homens, só por terem o sexo masculino. Ou quando eu disse que mulher é tudo louco, eu fiz a mesma coisa. Eu atribuí um comportamento, uma característica negativa a todas as mulheres de uma vez só por serem mulheres. E não há nada na realidade que valide isso. Pelo contrário, a gente vê que mulheres compartilham alguns comportamentos, mas a maior parte delas é diferente. E os homens também. E o sexismo, ele acontece tanto dos homens para com as mulheres, como das mulheres para com os homens. Só que o sexismo dos homens para com as mulheres, ele ainda tem alguns agravantes. Primeiro, o histórico, né? Ele acontece há muito tempo, ele é repetido há muitas gerações. Para vocês terem uma ideia, a história, né, ela marca como o seu início o surgimento da escrita. Tanto que antes da escrita é a pré-história, pré-antes, né?
Eles não consideram história. E do surgimento da escrita, né, que é o início da história, até hoje, pouquíssimas civilizações eram matriarcais. A maioria eram patriarcais. E o que é uma civilização patriarcal? É uma civilização que valoriza o estereótipo masculino como melhor. Cria aquela classe lá, né? Aquele estereótipo que eu falei, homem e mulher. Só que atribui juízo de valor. Ah, o masculino é melhor. Nós temos inúmeras provas de que isso aconteceu. Artísticas, políticas, sociais, em todos os âmbitos. Quer ver só um exemplo? A gente fala de Grécia, Atenas, berço da civilização ocidental. Os gregos fundaram a identidade do que é pertencer ao Ocidente. Concorda comigo? É claro. Os mesmos gregos não deixavam que as mulheres tivessem nenhuma profissão, nenhuma, fora de casa. Então, não tinham mulheres artistas, não tinham mulheres enfermeiras, não tinham mulheres trabalhando em nada fora da sua residência. Elas mal podiam sair de casa. E quando elas saíam, era sempre acompanhada por uma figura masculina e elas tinham que usar véu para tampar o rosto. Não! Não. Fora que elas não podiam falar com ninguém. Além do mais, elas não eram consideradas cidadãs na primeira democracia do mundo. E elas não tinham direito ao voto. É ou não é um favorecimento do estereótipo masculino que tinha todos esses direitos? Além disso, as mulheres, apesar de frequentar festas religiosas e teatros, elas não podiam praticar rituais para os deuses porque isso era considerado masculino. Elas não tinham direito de votar, de participar de audiências públicas. E eles são uma sociedade que fundaram o pensamento ocidental. Tem um peso? Tem um peso. Vamos mais para frente agora. E falando só de grandes pensadores, grandes homens que influenciaram novamente o pensamento ocidental. Se a gente pega Nietzsche, Nietzsche chegou a afirmar que se um homem vai ter com uma mulher, né, vai conversar com uma mulher, ele devia ir acompanhado de um chicote. Nietzsche, um dos maiores pensadores do humanismo, que mudou a forma como a gente vive. Provavelmente muito do que a gente faz hoje é fruto da forma de pensar dele. E ele disse isso sobre as mulheres. Erasmo de Roterdã disse que as mulheres, apesar de serem belas e graciosas, são completamente inúteis e burras. Schopenhauer disse que os homens são neutros entre si, mas as mulheres competem. É ou não é patriarcado? É ou não é favorecimento de um estereótipo em detrimento do outro? Mas a gente chegou no ápice do vídeo, que é explicar a valorização dos estereótipos, que os homens e as mulheres são diferentes, que os negros e os brancos são diferentes, que o nativo e o imigrante são diferentes. Isso é óbvio e é natural que o ser humano tente classificar isso para favorecer o aprendizado, o convívio. O problema é atribuir juízo de valor a isso. Nós já entendemos que são construções sociais. Então agora cabe a nós, sabendo que são construções, desconstruir esses padrões. A gente precisa exercer a nossa cidadania e começar a lidar com essa criação de estereótipos de uma forma mais saudável, de uma forma mais natural. Entendendo que o sexismo e o machismo, principalmente, são paradigmas, foram coisas pensadas por pessoas no passado e repetidas de modo tão sistêmico que parecem verdade, entendendo esse processo, essa criação, nós já sabemos combater. Nós já sabemos que não é real, nós já sabemos que é só uma mentira que foi repetida várias vezes. Agora a gente precisa exercer o nosso papel como cidadão e mudar a visão do imaginário coletivo, da população como um todo com relação a isso. No mais é isso. Galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, as suas opiniões, o que vocês pensam sobre esse tema tão complexo. Esmaga o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação e vamos bater um papo. Eu citei vários dados aqui no vídeo, né? Mas eu não fiquei falando as fontes porque ia demorar muito, o vídeo já passou dos 10 minutos. Mas eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Inclusive os vídeos que eu usei como referência, né? Para falar do sexismo. No mais é isso. Valeu, galera!